Olá galerinha do Pincelada Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Matheus Ladeira, tenho 26 anos, sou formado em História e atualmente faço graduação em Teologia. Na última videoaula nós estávamos comentando um pouco sobre a vida de Hegel, o contexto político histórico dele, o contexto, a vida, né, a biografia dele e também o contexto epistemológico, o que estava sendo produzido dentro da filosofia naquele instante. E nós encerramos a aula dizendo que a filosofia hegeliana ela tem um objetivo, ela tem um fronte, né, ela tem uma meta. Se nós tivermos que caracterizar a filosofia hegeliana em debate com alguma outra filosofia, nós devemos partir da filosofia kantiana. Hegel está assumidamente tentando, de alguma forma, contrapor, ou eu diria, acho que um termo melhor e hegeliano, ele está tentando superar a filosofia kantiana. Então, a filosofia de contraponto de Hegel, né, que ele está pretendendo superar ou atacar, é a filosofia de Kant. Portanto, o autor diz, Peter Singer, né, o comentador, ele vai dizer para a gente, é preciso iniciar o pensamento de Hegel com Kant. Então vamos lá. Para quem não conhece Kant, é basicamente uma pequena introdução sobre Kant, tá, gente? Kant tem 3 grandes obras de fôlego: Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica do Juízo. Seriam basicamente as suas 3 grandes obras e obras de fôlego do autor. O que Kant faz? Kant tenta determinar o início e a limitação de nosso conhecimento. Então, essa já é uma frase importante. O que Kant está tentando entender é onde é que nós começamos o nosso pensamento, onde é que começa o conhecimento e até onde esse conhecimento consegue ir. Até onde esse conhecimento ele consegue chegar? Qual é a sua instância? O seu limite? No processo de conhecimento, nós precisamos de achar o seu início e nós precisamos de achar não o seu fim como pleno e total, mas nós precisamos de achar a sua limitação, o seu ponto final para si, para o conhecimento humano. Então, lembrando que Kant ele não é um empirista, certo? O Kant está, de alguma forma, contrapondo os empiristas. Então, ele não é um empirista. Por isso, para ele, a nossa mente, ou seja, o nosso conhecimento, aquilo que nós produzimos conhecimento, ela não é meramente receptáculos, ela não é meramente receptora das nossas experiências sensoriais, né? da experiência dos nossos sentidos. Isso significa que, diferentemente dos empiristas, a nossa mente ela não é formada única e exclusivamente pela experiência dos nossos sentidos, do nosso olhar, do nosso tocar, do nosso cheirar, certo? Então, não é isso, não são esses fatores externos que formam o nosso pensamento. Isso seria uma visão bastante, vamos dizer assim, behaviorista do processo, empirista, né, ao extremo, assim. Acho que seria esse conhecimento dado como algo que está externo, né? A nossa experiência com o externo modifica, formata a nossa mentalidade. Então ele está dizendo o seguinte: não, a nossa mente, o lugar, nós não produzimos conhecimento meramente pela experiência. Nós produzimos conhecimento porque a nossa mente ela tem um papel ativo nesse processo. Qual é o papel da nossa mente? O papel da nossa mente é organizar e sistematizar as nossas experiências, certo? Nós temos as experiências com o mundo externo, nós temos os sentidos e a nossa mente ela tem um papel ativo. Qual que é o papel ativo dela? É sistematizar e organizar essas experiências. Ou seja, se nós estamos falando que a nossa mente ela tem um papel ativo, nós estamos dizendo que existe
na razão, ou a razão humana, ou o conhecimento humano, ele só é formado porque existe em nós uma estrutura. Uma estrutura. Essa estrutura é a nossa intuição a respeito do espaço, do tempo e da substância. E esses são os elementos, né? Os elementos fenomênicos que nós, de alguma forma, podemos ter contato com o mundo. Todo o nosso conhecimento é formado e viabilizado por essa capacidade de intuir tempo, espaço e substância. Mas ele vai dizer, essa estrutura, essa capacidade de sistematizar, de organizar o mundo, elas não existem fora da gente. Elas existem na nossa mente, certo? É o que nós chamamos de intuição da nossa razão, certo? Essa capacidade, essa estrutura que viabiliza a nossa sistematização e organização das nossas experiências, que é formada pelo espaço, tempo e substância, elas não estão fora da gente. Elas são produto da nossa intuição ou da intuição da nossa razão, certo? Aí nós podemos fazer uma pergunta, e essa pergunta o comentarista traz para a gente. É a pergunta do seguinte, calma aí, mas se nós só conhecemos a partir desse lugar, lembra que eu disse que nós estamos buscando o começo do conhecimento? Se o começo do conhecimento é essa estrutura, essa capacidade de intuir, né, racionalmente tempo, espaço e substância, através da razão nós conseguimos intuir esse tipo de elementos. O que existe para além ou aquém dessa estrutura? Essa estrutura que de alguma forma ela já é inata, certo? O que é que existe além ou aquém dessa estrutura que viabiliza essa capacidade de organizar e sistematizar as nossas experiências? Aí ele vai dizer, essa é a coisa em si, certo? Então essa é a coisa em si kantiana. Ou seja, nós conseguimos aprender as coisas através da nossa intuição, através da nossa capacidade de intuir espaço, tempo e substância. Mas a coisa em si, a coisa que é além da nossa intuição, a coisa que é além da nossa mente, a coisa em si, bruta, crua como ela é, essa coisa em si, nós não conseguimos, está além do nosso conhecimento. Então nós decidimos aqui, nós achamos na ideia do Kant um início do conhecimento e uma limitação, que foi o que eu comecei dizendo nesse vídeo. Ok? Então, eu acho que é importante nós fazermos essa divisão, essa limitação, vamos dizer assim, né? Problematizar esse tipo de discurso, porque nós temos então em Kant um início do conhecimento e nós temos em Kant uma limitação do conhecimento humano, porque nós não somos capazes de conhecer a coisa em si, certo? Então essa é uma primeira introdução sobre Kant e a partir dela nós vamos começar a entrar em outras questões do Kant para depois nós entrarmos no Hegel, ok? Até o próximo Pinceladas do Saber. Espero que vocês tenham gostado. É hora de dar tchau.